Olá, eu sou a Eduarda e hoje você vai aprender sobre props em React. Props nada mais são que componentes que vão receber parâmetros. Pensa comigo, eu tenho um componente pai que vai ter a configuração inicial daquele componente, um botão, por exemplo. Nesse botão, eu quero poder passar o texto para quando eu utilizar aquele componente, ele ter o texto diferente ou, sei lá, a cor diferente. E tudo isso eu vou passar via parâmetro. E isso vai tornar com que os filhos daquele componente sejam mais flexíveis e reutilizáveis. Para que você entenda melhor, a gente vai colocar isso na prática e também eu vou explicar um pouquinho mais da teoria do props com os slides. Vamos comigo? Agora vamos um pouco para o slide, né, sobre a props. Essa parte inicial eu já expliquei anteriormente, né, que a props vai ser um componente que vai receber parâmetros, ou seja, isso vai ajudar com que os nossos componentes sejam mais reutilizáveis, né? E também uma parte importante é que a gente vai usar o TypeScript, ou seja, a gente vai tipar as nossas props, né? Então, quando eu for passar um parâmetro, ele vai passar por essa verificação com o types do TypeScript. Então, aqui eu deixei um exemplo simples, né, de como que a gente pode usar o props para a gente poder deixar os nossos botões mais modulares e usar eles para poder fazer coisas diferentes, ter textos diferentes, né? Que aí a gente pode reaproveitar o mesmo componente ao invés de ficar criando vários outros. Aqui, por exemplo, ó, a gente está passando o texto salvar e aqui o texto cancelar. Aqui a gente tipou a nossa props, ó. Quer dizer que ela só vai receber texto. Se eu tentar passar um número aqui, ó, ela já vai mostrar para mim que tem um problema. Então, ela não vai permitir que eu passe, por exemplo, um número aqui que não seja no formato de string. E aqui é a função que vai ser chamada. A função, ela vai receber um texto e aqui a gente passa, recebe pela props. E aqui, ó, é onde que vai mudar o texto. A gente sempre tem que definir essas coisas assim quando a gente está fazendo nosso componente. Ó, aqui outro exemplo. Quando a gente usa, por exemplo, string e number, a gente escreve dessa maneira. Ó. Você vai passando assim, você meio que faz a destruição disso, né? Que você coloca assim, aqui na passagem de parâmetros. Aí, ó, eu deixei aqui porque a gente pode tipar as nossas props, né, para manter a segurança e também para deixar o nosso código organizado. Como eu já falei antes, né, ele não vai deixar que a gente passe tipos que são diferentes daqueles que a gente já definiu. E também ele vai permitir que, usando essa tipagem, a gente tenha um código mais escalável e tal. E, enfim, aqui a gente tem props mais complexas, né? Porque essa daqui ela vai passar uma função. Então eu uso aqui, ó, esse exemplo que eu deixei aqui, a gente vai mudar a página, né? Que aí toda vez que eu clicar no botão, ele vai subtrair ou ele vai somar e tal, né? Podem ser funções até bem diferentes disso. E aí nós também temos as próprias opcionais que vão ter essa interrogação, ó. E esse esse ponto hash aqui, ó, são outras coisas que eu posso também querer passar além daquilo que eu já deixei ali por padrão, como por exemplo o label e o text, né? Esse type igual a text é quando eu, por exemplo, não defino o tipo que está sendo passado aqui, ó. Aí, por padrão, ele vai ser texto. E aí eu posso passar outras coisas, como por exemplo esse placeholder aqui. Ó, nesse daqui eu não defini o label, nesse segundo eu não defini o label e eu só passei o type text. Ou seja, esse daqui vai ser um type password, ele não vai ser um type text. Esse aqui, como eu não passei o type, ele vai ser por padrão text. E basicamente é isso. Ó, e o placeholder vai ser esse hash, que são outros que eu não especifiquei aqui quando eu estava passando props.
Agora, a gente também tem props mais avançados com variantes, por exemplo, tem um tipo de estilização específica, né? O botão primário ou o botão secundário. Basicamente, que eu vi assim já utilizando foi nesse contexto de mudar as cores dos botões, ou sei lá, mudar é, função do botão. E aí a gente coloca dessa maneira aqui, já meio que definindo, que ele pode ser ou primário ou secundário, que é só esses dois tipos assim que ele vai aceitar. Então, é basicamente isso, sabe? Aqui também ele vai fazer essa verificação e tal, ó. Aqui como ele pode concatenar as strings e tal. Então foi basicamente isso. Agora vamos pro código para vocês poderem ver um pouquinho na prática como usar as props. Nesse código a gente vai conseguir entender melhor como que funcionam as props no React. Vocês estão vendo que eu estou usando o mesmo componente, eu estou mudando o nome, a idade, e tem esse aqui que tem até a altura? Significa que o nome e a idade, eles são parâmetros obrigatórios, ou seja, toda vez que eu quiser usar um componente de saudação, eu necessariamente tenho que colocar o nome e a idade e opcionalmente a altura. Tanto que os outros aqui, ó, esses dois, eles não têm altura. Vou testar aqui, ó, tirar a idade desse e tirar o nome desse. Vocês vão ver que ele tá apontando aqui um erro, ó, porque ele tem que passar o nome e a idade. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada no componente aqui, ó. Aqui ele vai meio que tipar a nossa props. Ou seja, eu vou receber aqui uma string. Isso quer dizer que, se eu tentar passar, por exemplo, um number, ó, vou testar aqui. Ele vai dar erro. 30. Viu? Que ele tá dando erro, porque ele só vai receber um string. A mesma coisa para um number. Se eu tentar passar aqui, ó, eu até deixei assim, mas Eduarda, ele também vai apontar um erro. Porque aqui eu tipei que o nome ele vai só receber a string e a idade só vai receber um número. Agora, a altura, vocês estão vendo que tem essa interrogação aqui? Isso quer dizer que ele é um próprio opcional. Então, eu posso escolher ou não passar ele. Aqui, ó, a gente vai ter os parâmetros que vão receber nessa props. E aqui tá meio que concatenado, sabe? Ó, olá, nome. Aqui sempre vai mudar e aqui também sempre vai mudar de acordo com o que eu tô passando ali naquele componente. E a altura, isso daqui é como se fosse um end. Ou seja, se tiver altura e altura, ele vai aparecer esse spam aqui. É como se fosse aqui verdadeiro e verdadeiro, entendeu? Então é basicamente assim que vai funcionar, né? Agora vou mostrar aqui para vocês poderem ver como que é. Aqui eu tenho o componente de saudação e vocês conseguem ver que aqui ele só tá mudando tipo assim o nome e a altura. Isso quer dizer que tipo assim, você pode usar aquele componente e mudar ele da forma que você preferir. Por exemplo, você pode até mudar o texto inteiro. Ó, vamos testar aqui. Eu vou mudar aqui para ele poder aparecer só o nome e a idade, que aí praticamente, tipo assim, tudo que você tá passando na props é, é o que vai aparecer ali na sua tela, ó. Vamos ver como ficou? Ó, Eduarda 21,59, Arthur 25, João 30. Então, é, assim a gente pode deixar os nossos componentes mais modulares, né? Dependendo, você pode até mudar a cor de fundo. Você pode fazer o que você preferir aqui, né? Passando aqui o tipo ou o parâmetro que você preferir, entendeu? Então, é basicamente isso sobre props. Espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado nos estudos de vocês.